galera, tudo bem? Meu nome é Erickson Prussac, estamos aqui hoje na 91cast, utilizando o estúdio da 91 Hub Studios. Estamos hoje aqui com o meu parceiro de podcast aqui, Diego Vidal. E aí, pessoal, tudo bem? E aí, meus queridos, tudo bem? Eu quero apresentar para vocês hoje o nosso convidado, Matheus Lima. E Esse aí, cara Diegão? é o cara das vendas, né? Que tem dado vários treinamentos lá dentro da Barbearia Vidal, tá junto com a gente, é da Wave Company, né? E hoje vamos ter um papo da hora aqui. Isso aí, pessoal. Tamo junto. Obrigado, Diegão, pelo convite. Vamos pra cima falar hoje sobre vendas, empreendedorismo. Cara, vamos soltar todo o conhecimento que a gente tem aí. E também tô aqui pra Maravilha. aprender, quero fazer umas perguntas pra vocês também. Não, você não Não, faz não, pergunta. pode sim, pode sim. Não vem Aqui com essa, não. Não, eu que sou entrevistador aqui. Eu sou igual o Pablo Marçal, eu vou entrevistar você. Não. E aí, Matheusão, conta pra gente, cara, né, como que você foi inserido no mundo das vendas, em primeiro lugar, aí, pra gente já começar a conhecer um pouquinho mais, né? Legal. Cara, meu primeiro contato com vendas foi trabalhando com telemarketing. Então, trabalhei. Não pode falar o nome, né? Pode, fica à Pode. vontade. Trabalhei na Brasil Telecom, Quem sabe que é a daqui uns Oi, né? dias eles, né, Patrocina vocês. Patrocina a gente Essa aí. não patrocina mais não. Mas, ó, mais uma Essa coincidência não dá aqui com o mais. Pablo Marçal, né? Além de começar com o Como, trabalhei com telemarketing na Brasil Telecom. E eu tinha ali 17 anos, A mais ou vida dá menos. sinais, hein? A vida dá sinais, é É, verdade. Olha só, né? Quem sabe eu Ó. sou o próximo bilionário. viu só? Caraca, hein? E eu tinha ali mais ou menos uns 17 anos, faz bem pouquinho tempo, uns um ano atrás, mais ou menos. Brincadeira. Mas eu entrei trabalhar nessa empresa sem saber o que eu ia fazer direito, né? Sabia que era uma empresa que vendia internet e tudo mais. Cheguei lá, me colocaram num setor chamado equipe de convergência. O que essa equipe fazia? Eu atendia clientes que eram inadimplentes ou que já foram clientes há anos atrás e tiveram algum problema com a Oi e eu tinha que ligar para esses caras e convencer eles a Nossa, você ficava voltar. com o BO na mão. O BO, o xixi do cocô da galinha, O e, pior cara, que tinha, né? é o Tá louco. pior, o pior. E aí foi muito legal, tive um crescimento muito legal lá dentro. Eu sempre fui comunicativo, né? Então a venda ela começou na comunicação. Ah, eu até sei que você já fez Fiz teatro, teatro, cara. Fiz teatro. né? Eu era um cara tímido pra caramba, né? Aham. Na escola e tudo. É, assim, fazia amizades ali fácil e tal, mas quando eu era bem criança mesmo ali, até a quarta série mais ou menos, eu era uma criança muito tímida, né? E aí o meu pai, que veio lá do interior do Paraná, cobrador de ônibus, teve uma brilhante ideia. Vou colocar meu filho pra fazer teatro, porque quem faz teatro fala bem e ele vai aprender a falar bem, Olha né? só. Talvez ele queria que eu fosse um ator, né? Mas a latinha não ajudou muito, né? Mas aí lá no teatro, eu fiz um teatro aqui em Curitiba mesmo, Teatro Rei Kraus, o nome desse teatro na época, hoje ele não tem mais aqui. Mas eu apresentei algumas peças, participei do Festival de Comédia de Curitiba, Festival de Inverno, apresentei algumas peças e ali eu me desenvolvi, ali eu aprendi a me comunicar melhor, aprendi a falar melhor. E aí com 17 anos fui lá trabalhar nesse setor de vendas e eu tive um crescimento muito legal, ao ponto de uma equipe que era tipo acima da minha, a supervisora me puxou para a equipe dela, porque ela viu o desempenho que eu tava tendo ali, né? Ei, mas calma aí. Eu vejo assim que nas vendas a maior dificuldade que as pessoas têm hoje é de quebrar a objeção. E você entrou num setor já de cara que já tinha Tinha todas todas as as objeções objeções. possíveis, Todas, né? todas, Então foi todas. uma boa de uma escola para você poder fazer essa venda, né, posteriormente. Ó, vou ser sincero, na época eu nem sabia o que era objeção. Uhum. Se você me perguntasse na época o que é objeção, eu não saberia te dizer o que era objeção. Eu acredito que a forma que eu mais contornava a objeção era na conexão que eu fazia com a pessoa. Né? Eu sempre começava, ligava para muitos senhorzinhos, assim, né? Ligava, perguntava de futebol, falava do clima, né? Sempre achava um ponto de conexão. E aí já quebrava aquela de ligação de telemarketing, porque numa ligação de telemarketing você não tá preparado pro cara te perguntar sobre o seu time de futebol. Então eu me conectava ali com o cara e ninguém me ensinou isso, né? Foi algo natural mesmo, né? E aí eu Bacana. conseguia me Uma conectar boa com a estratégia. pessoa, e aí gerava aquela conexão, de repente eu apresentava um plano, falava sobre uma baita oportunidade e tal, e ia lá e fazia venda.
Então foi algo bem bacana. Mas na época, se você me perguntasse sobre objeção, sobre técnica, eu não sabia o que era rapport, não sabia o que era conexão, não sabia nada, cara, de vendas. Legal. Entendeu? Eu fui aprender isso depois, né? Trabalhando em outras empresas, mas lá eu não fazia ideia. Inclusive, na época, eu nem consumia muito conteúdo também. E olha que coincidência, você comentou que seu pai era cobrador, o meu pai era motorista de ônibus. Caraca. E igualmente, assim, você também foi uma pessoa muito tímida na infância, não me expressava, né? Não cheguei a fazer teatro, É. mas hoje estou aqui fazendo um podcast. Sim. Então estamos convergindo para a mesma situação, espero ficar bilionário também, né? Pô, com certeza. Com certeza, com certeza. Já deu certo, Já deu certo. É isso aí. É. E aí, depois dessa empresa, eu tive algumas outras pequenas experiências, assim, mas nada com vendas. E o que gerou uma grande mudança de mentalidade foi uma empresa que eu trabalhei que vendia um tipo de revestimento de poliuretano. Poliuretano é aquele material que vai na rodinha de skate, sabe? Uhum. E aí ali eu tive um contato específico mesmo com venda, que era uma venda consultiva, né? Eu ligava para o cliente, tinha que tirar medidas, tinha que falar sobre as especificações do meu produto. Aí ali eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre vendas. Tanto que nessa época foi a época que eu sonhei com a Wave Company, que era a minha empresa. Que na Isso há verdade, quanto tempo atrás? sei lá, uns 6, 7 anos atrás. Legal. Uns 6 anos atrás. Eu te conheço há pouco tempo, né, Matheus? Mas já dá pra ver que você tem muita paixão por venda. Foi Sim. nesse momento aí que despertou ou ainda era na base do ódio? Foi nessa empresa, mas foi através de uma grande frustração que eu tive nessa empresa. Essa empresa simplesmente num final de ano, meu chefe chegou pra mim e falou: Matheus, a gente optou por desligar você. Aí eu olhei assustado, falei: não, tudo bem. Né, vamos ver só o que eu tenho pra receber. E daí ele falou: não, você não tá entendendo. Eu não vou pagar nem o teu salário desse mês. Dezembro, perto do Natal. Nossa. Aí ele falou: não vou pagar nem o teu salário desse mês. Cara, vai lá, procura seus direitos aí, na justiça eu te pago. Bem assim. Aí eu fui pra casa, tinha R$ 50 no bolso, Nossa, e eu aí? passei o pior final de ano da minha vida. Tive que entrar com processo, tudo mais, depois consegui receber, claro, né? Causa ganha, né? Sim. Mas foi uma grande frustração. E aí eu tava ali, eu nunca, cara, assim, ó, eu trabalho desde os 13 anos de idade. Eu nunca fiquei desempregado mais do que 2 meses. Nunca, nunca. E aí nessa época eu tava lá rodando o Facebook, assim, procurando vaga de emprego no Facebook, procurando vaga de emprego no Google, em vários lugares. Tava uma vaga de emprego lá pra ser auxiliar de técnico que instala câmera de segurança. Aí eu falei, poxa, cara, eu quero trabalhar com vendas, né? Eu nasci pra ser vendedor. Naquele momento eu já sabia que eu tinha nascido pra isso. E eu olhei e falei, mas eu preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa. Aí na minha cabeça eu já pensei, eu vou ir lá e vou falar que eu sou vendedor e vai que eles têm uma oportunidade na área de vendas. E aí eu fui lá pra essa empresa e fiz a entrevista. Aí eu lembro que o cara me perguntou assim, ele falou, Matheus, mas eu tô vendo aqui, ó, você tem experiência com vendas, né, no seu currículo? E se aparecer uma oportunidade em outra empresa pra você trabalhar com vendas? Aí, naquele milésimo de segundo, assim, que você pensa, cara, sou sincero ou minto pra esse cara, né? E aí eu fui sincero. Aham. Lucas, o nome dele. Falei, Lucas, é o seguinte, se surgir uma oportunidade na área de vendas, eu vou pedir a conta. E aí eu vou trabalhar nessa outra empresa. Mas, se você tiver uma oportunidade aqui dentro, eu também vou abraçar e a gente vai pra cima. Mas nesse momento eu preciso trabalhar. Não que eu não quero trabalhar com isso pro resto da minha vida. Eu sou vendedor, falei pra ele. E aí ele, beleza, obrigado, Matheus, me cumprimentou ali e tal. Fui pra casa, falei, esse cara nunca mais vai me ligar, né, cara? Uhum. No mesmo dia ele me ligou, me contratou, comecei a trabalhar com ele, né? E aí foi o momento mais desafiador da minha vida, porque eu tava acostumado, cara, a trabalhar no escritório, trabalhar na frente do computador, né? Nessa antiga empresa que eu fui desligado, tinha ar-condicionado e tal, né? E aí foi um grande rompimento, que eu acredito que foi um ponto de inflexão, né? Não sei se já leram aquele livro do Flávio Augusto, Já. Ponto de Inflexão. Ali foi um grande ponto de inflexão na minha vida. Eu tava um dia instalando uma câmera de segurança numa casa na frente da empresa que eu trabalhava, dessa empresa lá de poliuretano. E aí aconteceu algo muito, muito interessante, cara.
tava um calor, cara, de verdade, uma sensação térmica assim, de uns, sei lá, uns 40 graus, assim. E eu em cima do telhado, com as mãos tudo cortada, que instalava cerca, aquela cerca cortante. Então eu tava com as mãos toda cortada. E aí eu olhava, eu tava em cima do telhado, meu chefe saiu. E eu olhava lá na empresa que eu trabalhava e eu vi o ar-condicionado pingando. Sabe quando fica pingando o ar-condicionado? Caramba. Aí ali, cara, aquilo mexeu comigo, assim. Eu comecei a chorar em cima do telhado. E aí eu conversei com Deus, assim. Eu falei, Deus, eu não nasci pra isso aqui. Eu tô aqui porque eu preciso. Mas eu já provei pro Senhor que eu não tenho preguiça de trabalhar e correr atrás das minhas coisas. Então eu não aceito viver isso aqui. Eu não aceito isso aqui pra minha vida. Tipo, valorizo quem trabalha com isso, tem Sim. gente que gosta, mas eu não nasci pra isso aqui. E aí, cara, eu chorei, tive ali meu momento com Deus. E algo dentro de mim, que era o Espírito Santo, me dizia: tá bom, já deu, pode ir lá, pede a conta e tal, que eu vou abrir uma porta pra você. Então, cara, eu tinha uma convicção que era Deus falando comigo, né? E aí eu cheguei pro Lucas no final do dia. Lucas, eu vou me desligar, né? Eu não tenho uma empresa pra ir ainda, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir uma vaga na área comercial. Né? Eu não tive essa oportunidade aqui dentro ainda, mas, cara, eu me desligo, eu tô me demitindo, você não precisa me pagar nada. Aí ele falou assim pra mim ainda, falou, Matheus, seguinte, eu vou mandar você embora então. Porque aí você vai conseguir receber seus direitos, tal, né? O cara me mandou embora. Pra Bacana. eu receber ali, né, um dinheiro e tal. E aí ele fez esse acordo lá comigo, me desligou. E eu trabalhei uns 4 meses, mais ou Você viu menos. que uma empresa não pagou você direito e E a tal, outra teve me que pôr honrou. na justiça. A outra me E ajudou, a cara. outra, Me ajudou. Porque daí que eu da hora. saquei até o FGTS que tava atrasado da outra empresa, entende? Que eu Sim. não tinha conseguido, né, naquele Uhum. momento. Então foi algo bem especial que aconteceu. Uma semana depois eu tava trabalhando na maior distribuidora de alimentos da América Latina. Distribui Ferrero Rocher, Hershey's. E ali foi a minha imersão em vendas. Aí eu comecei a trabalhar lá como vendedor externo, vendia Ferrero, Kinder. Aí foi uma fase boa, porque daí Kinder Ovo vencido é o que eu mais comia. E aí ali eu tive uma imersão nas vendas, né? Trabalhei 3 anos daí nessa empresa. E foi algo muito legal, porque ali eu vi várias oportunidades e foi ali que eu comecei a trabalhar como gestor comercial. Eu entrei como vendedor externo, né? Num setor exatamente igual ao setor lá que eu trabalhei na Oi. Eu só atendia clientes que estavam inadimplentes ou clientes que não estavam Recuperação. comprando há mais de 6 meses. Era recuperação de cliente. Então eu já tinha tido essa experiência lá atrás. Eu já sabia como era. Eu já sabia Uhum. como me conectar com o cara por ligação. Só que agora era mais fácil, porque eu ia atender o cara na empresa dele. Então era aqui, ó, no tete a tete, olho no olho, né? E aí ali foi bem legal, tive um crescimento absurdo nessa equipe. É, fiquei alguns meses, aí surgiu uma vaga para auxiliar de supervisão. Só que era uma vaga de besta, porque eu ia ganhar, tipo assim, uns R$ 1.000 a menos do que eu ganhava como vendedor. Não fazia sentido para muitos, né? Se eu não me engano, foi umas 50 pessoas que se inscreveram para essa vaga e eu consegui a vaga. E aí eu assumi a liderança dessa equipe que eu trabalhava. E aí foi bem legal, eu consegui crescer o setor, a equipe vendia 70 mil. Quando eu entreguei essa equipe, a gente estava vendendo mais de meio milhão. Porra, que No evolução. espaço bem curto de Sim. tempo. E aí, ali de auxiliar de supervisão, depois eu fui promovido para supervisor. E aí muita coisa começou a mudar na minha vida. Comecei a evoluir financeiramente, comprei um terreno, né? Comprei um carro e tudo mais, comprei uma moto. E aí as coisas começaram a acontecer. De repente, fui desligado da empresa. Ô, louco. De novo? De novo, de novo. E assim, eu me questionei muito na época, né? Cara, o que eu poderia ter feito diferente? O que eu fiz de errado e tal? E eu me questionei muito nessa fase. Porque aquilo me fez quebrar financeiramente, né? Ganhava ali um salário, uns 7 mil, 7 mil e poucos ali por mês. Então, pô, conseguia ter uma qualidade de vida para um moleque ali de 21 anos, né? Conseguia ter uma qualidade de vida legal. E esse é um detalhe também, eu era o supervisor mais novo da empresa. O mais novo depois de mim era 11 anos mais velho que eu. Olha só. Que Cara, uma diferença. coisa me chamou muita atenção aqui na tua história. Você falou que com 21 anos você já estava como gestor, né, de Sim. uma grande equipe.
E um passo atrás, né, antes de você entrar na empresa de monitoramento, você comentou que você já tinha nascido para vendas. Sim. E que momento que você identificou isso tão novo? Porque hoje é difícil, né? É Até verdade. a pessoa fala, pô, eu vou ser médico, vou ser advogado. E daí chega, começa a estudar, fala, não, não é isso que eu quero, vou ser outra coisa. O próprio Diego aqui tem uma história que já passou, né? Por diversos setores até chegar numa coisa que ele se Sim. identificasse e gostasse de fazer. Então, que momento que você falou, com 21 anos, já falou, eu nasci para vendas. Cara, vou ser bem sincero, foi por causa do dinheiro. Sabe por quê? Eu ouvi assim, ó, o vendedor é o cara que tentou um monte de coisa, deu errado e virou vendedor. É ou não é? Sim, Antigamente não Sim. falavam isso sobre vendedor. E aí, de e repente, é muito mal visto, né? é muito mal visto. Até hoje, né? Mas tem muito vendedor que tá sorrindo à toa, aí, Com ganhando dinheiro, certeza. ganhando comissão, né? Hoje dizem que o vendedor é a única profissão do mundo. É, exatamente. Se a gente não vender, você não faz mais nada, né? E aí, na época, eu lembro assim que eu tinha essa visão sobre o vendedor, que o vendedor era alguém que deu errado em tudo, porque eu tinha dado errado. Eu comecei a fazer uma faculdade, 2 faculdades. E eu não terminei, porque eu não gostei da faculdade. Entende? Eu não gostei daquilo. Eu tava fazendo algo porque era o que os meus pais queriam, não porque era o que eu queria. Ninguém perguntava o que você quer fazer, Matheus. Né? Não, você tem que ser engenheiro. Comecei a faculdade de engenharia. Engenharia não tem nada a ver comigo, cara. Eu sou horrível em matemática. Nada a ver comigo. Entende? Comecei uma faculdade de publicidade e propaganda, porque era só pra dizer que eu tava fazendo uma faculdade. Eu olhei e falei, essa aqui é a grade mais fácil, vou fazer essa aqui. Sou criativo, beleza, o lance do teatro, mas nada a ver comigo. E aí eu fui trabalhar como vendedor nessa empresa. Chegando lá tinha um salário fixo, R$ 1.300, acho que era na época, R$ 1.200. Só que tinha um negócio chamado comissão. Minha comissão, ela não tinha um limite. Então assim, se eu vender 100 mil, eu ganho uma comissão. Se eu vender 200 mil, a mesma comissão. Se eu vender 300 mil, a mesma porcentagem. Se eu vender 1 milhão, a minha porcentagem aumenta. E aí eu falei, caraca, esse negócio é legal. Porque só depende de mim, não depende dos outros. Eu não dependo de alguém morrer pra eu assumir a cadeira desse cara e ser promovido e ganhar mais dinheiro. Quanto mais eu me esforçar, quanto mais eu vender, quanto eu mais me dedicar, eu vou ganhar mais dinheiro. E aí ali eu entendi, falei, é isso que eu quero pra minha vida. Esse que foi o teu motivador. Foi o meu motivo, né? Pô, um moleque ali, infância humilde pra caramba, minha mãe auxiliar de produção, meu pai cobrador de ônibus. Eles não tinham dinheiro pra comprar tudo que eu queria. Entende? Assim, nunca me faltou nada. Nunca. De verdade. Porque meu pai, ele se desdobrava, fazia hora extra. Na minha infância eu via meu pai mais à noite só. Aí meu pai ainda chegava em casa, tem uma cena que não sai da minha cabeça. Meu pai chegava em casa, você vai lembrar, você vai saber disso. Aquela camiseta de cobrador não ficava grudando no corpo Sim, deles, sim. de suor. Meu pai chegava suado em casa. E meu pai deitava no chão assim, ficava tipo, com o joelho, com as mãos ali de quatro no chão. Eu subia em cima das costas dele e ele brincava de cavalinho comigo. Era a brincadeira que eu tinha com meu pai. Ele chegava cansado, cara, ele tinha todo o direito de dormir. Ele parava ali pra brincar comigo. Então eu tive bons momentos e também uma coisa sobre a minha infância assim muito muito legal. Eu demorei pra entender aquilo, só fui entender quando era adolescente. Mas eu pensava, cara, nunca falta nada pra mim, né? Sempre tem carne na mesa, eu gosto de comer carne, hein? Eu também. Sempre tinha uma, cara, sempre uma carninha na mesa, cara. E às vezes meu pai tava comendo, tipo, um omelete, comendo um ovo, e eu comendo um bife acebolado. E aí eu nunca tinha prestado atenção nisso, né? Daí um dia eu adolescente ali já, daí eu parei pra lembrar, eu tive uma conversa com meu pai. Eu falei, pai, você não tinha dinheiro pra comprar carne pra todo mundo, né? Por isso que eu comia carne e você comia ovo. E aí meu pai contou pra mim que era exatamente isso, cara. Ele comprava carne pra não faltar pra mim e ele falava que gostava de comer ovo. Mas não é que ele gostava, é que se ele comesse a carne não ia ter pra mim. Então eu sempre aprendi com o meu pai essas coisas, né? E eu nunca aceitei essa realidade. Eu não queria viver isso. Eu não queria. Sempre teve algo dentro de. Cara, quando eu era criancinha, se me perguntasse o que eu queria ser, eu falava que eu queria ser empresário, mas não é o empresário que eu sou hoje. Sabe que empresário que eu queria ser? Eu queria ser empresário de cantor. Eu vi os cantores sertanejos, vi as histórias dos carrão, dos empresários deles. Daí eu falava, isso aí dá dinheiro, cara, eu vou ser empresário. Eu falava bem assim. Só que eu não era empresário hoje, não. Hoje eu empreendo, né? Mas
Eu queria ser empresário de cantor sertanejo, cara. Mas isso que você comentou, a tua vontade de querer, você querer fazer, entra na questão da mentalidade que a gente estava comentando um pouco antes de entrar, né? E hoje, por coincidência, o Vidal postou uma coisa muito parecida com isso, né? Que falando que a primeira coisa você tem que se movimentar e querer, e as coisas vão acontecendo, né? Mas tem que querer, se não, não quiser, Tem que querer. Não tem jeito. Você falou mesmo algo bem importante aí, né? Só depende de mim. E às vezes as pessoas, elas morrem de medo disso, né? fica esperando o outro, né? Na verdade. Morre de medo. Putz, só Que as depende coisas de caem mim do agora. céu, mas não é assim. Trabalhar com vendas é isso. É. Só depende de mim, não depende de mais ninguém. Exatamente, teu salário é você que faz. Seria uma grande motivação, né? E tem gente que não consegue pensar em sair de um trabalho registrado, Tem. porque Deus o livre, É que como que eu vou eu acho ficar? que entra um pouco na questão das metas, né? Que as pessoas olham que aquela meta tá tão longe, mas a meta não é longe. A meta é o bicho-papão, né? É, exatamente. Cara, eu moro embaixo da cama do bicho-papão. O vendedor tem que pensar assim. Eu que vou assustar o bicho-papão, entendeu? Exatamente. Não é eu vou ter medo do bicho-papão. Não, que meta? Meta é o mínimo que eu tenho que atingir. Não é... Nossa, o vendedor olha a meta, né? Nossa, se eu bater a meta... Eu bati agora, não Cara, precisa fazer mais nada, A né? meta é o mínimo que se espera de mim. Por isso que ela se chama meta. Exato. E aí eu faço o que a filósofa brilhante Dilma Rousseff um dia disse. Se eu bater a meta, eu vou dobrar a meta. Cara, o vendedor tem que ser assim, meu. Sim. A meta não Com é o certeza. bicho-papão. Eu tenho que botar medo no bicho-papão, entendeu? E esse é o vendedor. E para acontecer isso, tem que mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade. Enquanto não mudar, A maior qualidade de um vendedor é a fome. A fome de crescimento, a fome de querer se tornar alguém, a fome de querer ser alguém. até entrando nessa questão de mentalidade, né? Não é querendo menosprezar nenhuma profissão, né? Mas hoje em dia, como aconteceu com você, de perder o emprego, a pessoa fica sem ter o que fazer, eles acabam indo pro Uber, né? E eu tava conversando com uma pessoa e a gente tem muita falta de profissional de outras áreas que o pessoal não enxerga. Por exemplo, topógrafo. É uma coisa que parece arcaica, mas é muito necessário hoje em dia. E todo mundo precisa fazer. É só comprar um teodolito, né? Não é uma coisa barata, é caro. Só que se você for ver o Uber, eles pegam um carro de 90 mil reais, Exatamente. estão É. pagando parcela para fazer o Uber, ficar o dia inteiro. E o teodolito você é caro, sei lá, não faço ideia, mas uns 30 mil você consegue parcelar igualmente. E te digo que no final de semana seguinte você já está faturando e não vai trabalhar tanto quanto no Uber. É trabalhado, porque não tem dinheiro fácil. É. Mas você ganha bem também. Eu trabalhei 2 dias em topografia. 2 dias? Por que 2 Não dias? aguentou. Não aguentou. Ah, porque você entra de orelha, né, cara? Daí a orelha só se ferra. Você tem que Orelha. atravessar Não, o esgoto. É o E B.O. que nem assim, não é fácil, né? Porque Sim. topografia você vai principalmente em fazenda, você vai na parte interior, então tem bicho, né? Tem as coisas. Mas eu garanto que a remuneração é muito maior do que o de um Uber, né? E você tem a possibilidade de folgar quando você quiser, né? Ter Sim. uma praticidade melhor. Só que esse é um exemplo, né? Mas tem muitos outros, só que a pessoa tem que ter a mentalidade. Não, vender. Com uma parcela de um carro que você vai pagar R$1.500, você compra R$1.500 em produto, você vira 3 mil. Exatamente. Né? Quantos caras a gente vê aí vendendo paçoca no sinaleiro, vendendo água? Tem cara faturando muito dinheiro fazendo isso aí. Não, e a oportunidade que você tem empreendendo de você aumentar a rede, né? Você trabalhando de Uber, você não consegue aumentar a rede. É. Agora, se você parte para o empreendedorismo, independente da área, daqui a pouco você começa a treinar pessoas Sim. e colocar ali para fazer a operação. Então, isso funciona também, né? Você Sim. consegue aumentar o fluxo, aumentar os ganhos. Sim. E muita gente tem medo disso, morre de medo de sair de um serviço registrado. Eu acho que é justamente isso, o medo. O medo que é a trava das pessoas, né? É. E é a mentalidade que não muda. Quando eu comecei a empreender, o Diego é testemunha disso. O Diego foi o primeiro cara a acreditar em mim. Acreditar na minha empresa. Foi o primeiro, e nem me conhecia. É ou não é? Foi, Né? isso aí. Quando eu saí daí lá da CBN, que eu fui desligado, eu tinha 2 opções, cara. Ou eu ia chorar as pitangas, ficar depressivo igual a maioria das pessoas, eu ia abraçar as oportunidades que aparecessem, né? Daí eu vi uma vaga lá.
Ou criar suas oportunidades, né? Criar as oportunidades. Só que na época eu não estava preparado para empreender. Não tava, porque eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. A minha mentalidade mudou na escola Conquer. Eu tive um mentor chamado Endel Favarin, dono da Conquer, fundador, né? E uma amiga minha em comum ficou sabendo de uma vaga que tinha lá dentro, que ela trabalha numa das empresas da esposa do Endel, na verdade. E aí me indicou para uma vaga de vendedor. Então eu já era supervisor na outra empresa, mas na Conquer eu tinha que começar como vendedor. Ganhando ali meus R$ 1.600 por mês, 3% de comissão, num produto que o ticket é bem baixo. Porém, tinha um plano de carreira, que eu poderia me tornar até um franqueado da escola. E aí eu me destaquei lá, né, entrei, comecei a trabalhar como vendedor. Em 6 a 7 meses, mais ou menos, eu saí de assessor comercial para gerente comercial. Tudo através do meu esforço, porque ela tem um plano de carreira bem definido. Hoje eu ensino isso para os meus clientes. Hoje eu pego o modelo de plano de carreira que eu aprendi dentro da escola Conquer e eu implemento dentro dos meus clientes. Inclusive agora, nesse último mês, teve um vendedor de uma empresa que foi promovido para supervisor. Tudo através de um plano de carreira que eu implementei lá dentro. Então eu saí de assessor para gerente comercial e aí minha realidade começou a mudar. Tem uma foto no meu Instagram, depois vejam lá, é Matheus Lima CWB, tá fixado lá a foto, junto com o Flávio Augusto. O Flávio Augusto é um dos investidores da Escola Conquer, agora ele comprou, né, 100% da escola por 400 milhões, se eu não me engano. Imagina só, né, 400 milhões, só isso, só. E eu tive o prazer, né, o privilégio de ir até São Paulo e receber um troféu das mãos do Flávio Augusto. Fiquei em segundo lugar de performance de vendas individual. E aí lá nesse dia, né, uma mulher lá do grupo Weiser veio me entrevistar e ela me perguntou: o que você fez para chegar até aqui, Matheus? Como foi a sua trajetória para você ganhar esse prêmio? E aí eu respondi na ponta da língua, porque eu sabia o que eu tinha feito para chegar lá, né? E aí eu voltei depois no avião pensando assim, falei, cara, eu sei o que eu fiz para chegar lá. Por que eu não começo a ensinar as pessoas? E aí eu fiz o que o Flávio Augusto sempre ensina, né? Chuta o balde de CLT e vai empreender. Tava lá cortando cabelo com o Sandrão, um abraço pro Sandrão. E falei pra ele, né? Falei, cara, eu tô com uma ideia aí, cara, de começar a dar treinamento de vendas. Pô, já domino vendas, cara. Agora eu sei que eu posso ensinar esse negócio. E ganhar um bom dinheiro com isso aí. Daí ele falou, cara, você tem que conhecer o Diegão, então, porque a gente tá precisando disso aqui na barbearia. Falou bem assim. Aí eu falei, aí, cara, quem que é o Diego? E por acaso o Diego tava entrando na barbearia, assim, ou saindo, alguma coisa assim. Aí ele chamou você, lembra? Ele falou, Sim, ô lembro. Diegão, vem aqui, vem conhecer o Matheus aqui. Daí ele apresentou a gente. Daí eu já falei, sou desenrolado nas vendas, né? Já falei pro Diego. Não, Diego, é que eu tô abrindo uma empresa. Eu nem tava abrindo, cara. Eu só tava pensando em abrir. Tá vendendo peixe É. já. Falei, não, tô abrindo uma empresa para dar treinamento comercial. E aí o Sandro comentou que vocês, né, têm essa necessidade hoje aqui na barbearia. Daí eu falei pra ele, vamos tomar um café qualquer dia? Aí ele falou, pô, cara, muito legal. Ele validou a minha ideia primeiro. Ele me fez algumas perguntas, eu falei pra ele validou a minha ideia, falou, cara, uma ideia muito boa. Que é a dor das empresas hoje. Na outra semana a gente foi tomar um café. E aí eu vendi lá pro Diegão, né? Vou falar quanto que foi a. Cara, cobrei caro do Caro Diegão. demais, Muito cara. caro. Tá louco, eu quase não fechei. R$ 550. Foi meu primeiro faturamento da empresa. Cheguei em O casa. que eu falei pra você? Você lembra? Me lembra aí, fala. Falei, não, tá muito barato isso daí. Você falou que tava muito barato. E você falou que você ia pagar, mas que você tinha certeza que um Ia dia aumentar muito eu ia mais. aumentar muito mais. E hoje já é muito Já mais. é muito mais, com certeza. Já é um contrato muito maior que a gente tem. E aí eu cheguei em casa e falei pra minha esposa: amor, vou pedir a conta no trabalho. E já tem um cliente já fechado. Falei, mesmo, ela nem tinha fechado ainda no dia que ia pensar. Falei, já tem um cliente fechado e eu vou abrir a empresa. E aí ela, mas e as contas e tal? Só que ela já tinha começado a empreender 2 vezes. E as 2 vezes que ela estava empreendendo, eu estava trabalhando CLT e eu segurava as contas, né? E aí, ela, tanto que ela empreende até hoje, ela ainda tem a empresa dela e tal. Mas enfim, aí eu falei pra ela, você vai arrumar um emprego e eu vou começar a empreender. Chegou a minha vez agora. Você vai sustentar a casa, pagar as contas, comprar comida pra gente e eu vou empreender.
E aí ela, beleza, vamos pra cima. Cheguei na Conquer, pedi a conta. Eu pedi a conta nesse dia. E nem cogitei com eles, nem quis a hipótese de fazer um acordo. Que é o que a maioria das pessoas pensam, né? E aí eu pedi a conta, assinei minha cartinha lá. Eu escrevi, Matheus Lima, me desligo, peço a conta aqui da empresa tal, né? E aí saí de lá no meu auge. Pô, era gerente comercial. Tinham poucos gerentes na época lá dentro. Tava numa vitrine, maior escola de negócios, né? Escola Conquer, só famosos dando aula e tal. Era uma vitrine. Eu recebia propostas de emprego de outras empresas. Inclusive, eu recebi uma proposta da Contabilizei uma semana depois que eu saí, para ser gerente comercial lá. E aí, quando a mulher me ligou, eu olhei R$ 550 na minha conta, que eu já tinha fechado com o Diegão. Aí eu falei, cara, eu vou aceitar. Aí foi uma briga. Eu lembro que eu contei isso pro Diego. Sim. Aí ele falou assim pra mim, se você tivesse aceitado essa proposta, você já teria fracassado. Você falou bem isso pra mim. E eu recusei, agradeci a mulher. Falei, muito obrigado, né, pela oportunidade, mas eu agora sou empresário. Falei de boca cheia. Empresário, R$ 550 na conta. E aí eu comecei a minha empresa, comecei a dar treinamento lá pro Diego. Fiz umas permutas, consegui agência de marketing para fazer nosso marketing. Enfim, e as coisas foram acontecendo, né? Consegui tirar minha esposa do CLT, ela veio empreender junto comigo. Aí quando ela veio empreender comigo, aí a empresa decolou. Daí as coisas começaram a acontecer. Que daí ela abraçou uma parte mais estratégica, né? Ela tem pós-graduação em gestão estratégica de negócios. E ela veio com uma visão bem mais estratégica. Então hoje ela cuida mais da parte ali administrativa da empresa, está à frente de um setor de SDR, que é um setor novo também, mas as coisas começaram a romper, começaram a fluir. Né? Minha empresa está fazendo um ano. Esse mês agora, dia 27. Hoje é que dia? Nem sei que dia que é hoje. Dia 25. 25. Dia 27 agora, aniversário de um ano da minha empresa. Já estamos com certeza fugindo daquela estatística que a maioria das empresas fecham no seu primeiro ano no Brasil. Né? A gente vai atropelar isso aí. Inclusive, esse foi o mês que a gente mais cresceu. Tivemos 5 clientes novos esse mês. Então, isso é muito especial. Muito especial. E as coisas estão acontecendo. Esse cara que foi o primeiro cara a acreditar. Então, Maravilha. publicamente, muito obrigado, Diegão. Opa, quero mais benefícios. É uma honra caminhar com você, meu amigo. De Mas isso verdade. até a gente comentou na outra gravação que a gente fez aqui, que alguém tem que abrir a porta pra gente, né? Isso é muito importante. Pra gente poder dar o primeiro passo, às vezes mudar a mentalidade, né? E sair, alguém tem que fazer isso. Talvez se o Diego não tivesse te escutado, não tivesse aberto a porta pra você, talvez você estaria lá na Contabilizei agora, né? Pois é. Então isso é bem importante. Posso fazer uma pergunta pro Diegão? Fica à vontade. Não. Posso. Vou começar com o como. É como? Tarararararará. Diegão, por que você acreditou? E aí eu tô te fazendo essa pergunta, não porque eu quero saber por que você acreditou em mim, mas para que as pessoas entendam o porquê deve se acreditar em alguém. Cara, primeiramente é o brilho no olho. Você tava determinado, com aquele olhar assim, empolgante, né? Com muita energia, eu quero fazer, vai dar certo, tenho certeza. Então, não tem como você não aceitar uma proposta de alguém que tá 100% ali presente, né? Então tem muita gente que quer começar às vezes alguma coisa, mas morre de medo de começar. E aí não deposita uma energia de verdade. Então eu acho que isso faz muita diferença, sabe? Quando você acredita naquilo que você veio oferecer, né? E você me apresentou, parecia assim que realmente que ele já fazia isso há muito tempo. Não teve dúvidas, assim. Fiz Me uma mostrou, apresentação. fez a apresentação, coisa bonita, organizada. Então tava cheio de gás, cheio de energia. E para mim, pela oportunidade de ser o primeiro cliente, eu imaginei, cara, ele vai ter muito mais responsabilidade agora comigo aqui, Dedicação, né? dedicação agora, do que depois que tiver vários clientes. Eu imagino que agora é a hora de eu aproveitar essa oportunidade também para poder extrair um melhor resultado, né? E até hoje o Diego é meu. Cara, ele é meu principal cliente, assim, não em relação à remuneração, mas é meu principal cliente no sentido Parceiro, né? pô, cara, é meu parceiro, entendeu? Ele começou essa história. Minha empresa não teria chegado onde está chegando se não fosse ele acreditar. E ele é o único cliente que eu atendo presencial. E acho que uma coisa, uma palavra que o Diego não comentou, mas acho que talvez no momento você transmitiu, confiança.
confiança. Sim, E isso linka com uma história que você já viveu, que você contou aí. Quando você foi lá na empresa de monitoramento. Você foi É. sincero pro cara em dizer que Isso. você não queria aquilo. Se tivesse outra oportunidade, teria. Mas o cara Isso. confiou em você. E a confiança, né? O Wendel Favarin sempre falava assim lá nas mentorias, né? Confiança vende. Confiança vende. Se você tiver confiante na hora de vender o seu produto, você vai vender. Um vendedor sem confiança. Cara, você quer comprar de alguém que não tem confiança? O cara já chega Jamais. derrotado na tua frente. O exato. vendedor, além de vender um produto ou um serviço, ele vende sucesso. Por que você acha que corretor de imóveis, o cara às vezes nem tem grana, mas ele tá com um terno top, ele tá com uma gravata bonita, tá com um carro bacana, porque ele vende sucesso. E a confiança é aquilo que você também acredita. Porque Isso. tem coisas que às vezes nem são verdades, que se tornam verdades de tanto aquela mentira que você conta. É. Então, Não, a deixa confiança eu em você. contar uma coisa aqui. Mateusão tava lá ainda na Conquer, né? E ele queria vender os cursos lá Assinatura. pra Kate, pra minha esposa. E aí ele começou a entrar em contato lá com ela e tal, e fui. E daí ela não tava nem afim de comprar, segundo ela, assim, né? E ele foi insistindo e tal, ele convenceu ela a falar com mais 2 pessoas lá da barbearia pra dividirem lá e comprarem junto o curso lá e tudo, assim. Então, realmente, a gente já tinha vivido uma experiência de venda com ele, porque ela nem tava tão interessada na compra. Ela E ela nunca fez acabou um curso comprando. lá, ela falou, eu acho. Exatamente. Então eu falei, cara, se esse cara conseguiu fazer isso, Conseguiu vender pra Kate? conseguiu vender para quem não estava interessado, eu acho que é uma pessoa que Com faz muito certeza. sentido ter aqui dentro. Então Legal. não é uma única coisa que eu decidi te trazer para dentro do time, né? Prestando serviço pra gente. Mas foram vários fatores, entendeu? Então isso também foi uma coisa assim, cara, ele conseguiu vender algo que elas nem estavam assim tão interessadas. Ele gerou necessidade, elas sentiram a necessidade e compraram. Então eu Sim. imagino que ele realmente é um cara que, para treinar a gente, treinar a nossa equipe, vai conseguir extrair um resultado positivo. E também essa questão da insistência, assim, né? Eu sempre tive muito foco no meu objetivo. Eu sabia o que eu precisava fazer para subir de cargo, para ser promovido, para crescer lá dentro, que era vender, né? Uma vez me perguntaram assim, cara, você não acha que você é chato demais, não? Toda hora você fica querendo vender alguma coisa, só fica mandando mensagem para querer vender. Eu pensei, falei, que miserável, né, cara, esse cara me falando isso. Que chato o quê, cara? Beleza, eu posso ser chato, eu sou chato então. Mas eu sou um chato que eu vou realizar todos os meus sonhos. Eu sou um chato que eu vou chegar longe. Eu sou um chato que vou chegar em um lugar que talvez você não vai chegar. Claro que eu não falei isso pro cara, mas eu pensei, né? Porque, meu, o que é ser chato perto da Que o cara realização tem dos meus medo de ser sonhos? chato. Cara, daí, Exato, tem vergonha, tem medo. podem me deixa ter. taxar do que for, meu amigo. Eu sei o porquê eu tô fazendo, eu tenho um porquê. Cara, é isso que faz com que a gente tenha uma mentalidade que faz a gente evoluir, faz mudar o nosso resultado, faz a gente sair da zona de conforto, né? Faz. Essa mentalidade de vencedor não é para qualquer um, né? Não é todo mundo que vai É. empreender. E eu tô vendo, assim, sou cliente lá da barbearia do Vidal, né? E até falei sábado pro Vidal, né? Que tá surtindo resultado, seus treinamentos lá. Que eu falei, ó, comprei três produtos lá que eu nem queria, nem foi a intenção. Nunca tinha feito uma coisa na vida lá, peguei e fiz. Não vou falar, né? Porque tá. Fez Fala, limpeza de cara. pele, fala. Fez limpeza de pele, fez depilação no nariz. Fiz hidratação no Bem cabelo. vaidosinho, tá bem Imagine, vaidosinho, nunca fiz. Eu gosto nunca assim, fiz. amostradinho. Nunca vi. E o Vini me vendeu lá e agora eu falei pra ele, se não ficar bom, não vai no churrasco lá em casa também, né? Então, vamos ver. Mas, que nem eu disse, vendeu uma coisa que eu nem fui preparado pra comprar, né? Mas uma outra coisa que o Vidal daí comentou comigo, né?
eles enxergam hoje a necessidade do cliente e vendem aquilo que o cliente precisa. É né? isso. Com certeza. Não ficam É uma venda enfiando. consultiva. Exatamente, não é uma coisa que eles vão enfiando para só objetivando o lucro, né? Sim. Então eles Totalmente. preservam o bem-estar do cliente e tudo Sim. mais. O mercado da barbearia, né? Ele, em 2023, eu tava vendo um estudo que até 2025 ele ia crescer 92 a 94%. Nossa. E aí, olhando para aquela matéria, eu fiquei pensando, né? E de que forma a gente consegue extrair um pouquinho dessa porcentagem para dentro do nosso negócio? É se desenvolvendo. E aí que tá, a gente, como prestador de serviço, né? A gente que precisa entender, estudar e mostrar a necessidade para o nosso cliente, que ele ainda não sabe. É. Porque se eu continuar a vida inteira simplesmente só cortando cabelo, da onde que vai mudar o meu resultado? Da onde que eu vou tirar uma parte dessa fatia do crescimento da área? Não vai acontecer E nunca. da onde vai mudar a mentalidade do seu cliente? né? Nunca vai Eu mudar. falei pra ele, quando Nunca que eu vai ia mudar. pesquisar uma hidratação para cabelo? Pois é. Nunca. Se o cara não chega pra me oferecer e dizer o que faz, o que não faz, E eu tenho certeza que eles venderam bem assim. Ele olhou pro seu cabelo, falou: Ô, que shampoo que você tá usando? Aí você falou: Ah, tal, o cara tá meio ressecado o seu cabelo, é bom você fazer uma hidratação, porque vai te ajudar nisso e naquilo. Tipo, você já tinha percebido que tá meio ressecado e tal? Ele não te fez algumas perguntas sim, primeiro? sim. Foi... Ele cavou a sua dor, ele fez você pensar numa dor que você nem sabia que você tinha. Na verdade, até falei pra ele assim que na verdade não tava ressecado. Que eu já uso um shampoo mais forte porque o meu cabelo já é muito oleoso, né? Só que daí o Vidal sempre fala, meu cabelo é muito fino, né? Então, daí ele falou, passando isso daqui vai melhorar, vai voltar teu cabelo como que tava, não sei o quê. E por enquanto tô satisfeito. Ele foi na tua dor Vamos ver. e aí te apresentou uma Não, solução. só que comigo ainda é um pouquinho diferente. O Vidal sabe que eu sou um cliente chato, né? Eu gosto assim. É difícil, é difícil de vender pra mim. E daí eu perguntei pra ele o preço, falei, mas só isso? Falei, não, vamos fazer. Pô, tô perdendo nada, o negócio É. vai ser bom. Então, daí testei também, né? Aí que tá, a mentalidade do barbeiro, às vezes ali, do vendedor, não vou oferecer, ele não vai querer. É. Não, ele vai achar caro. E assim na cabeça do cliente, às vezes é caro. Porque ele só me vendeu e não tinha me falado quanto que era até Sim. então. E daí, a partir do momento, daí eu sou do clube, né? Daí tem desconto e tudo mais. E a partir do momento que ele falou, mas eu falei, pô, só isso daí? É mais barato que um corte de cabelo? Sim, Falei, vamos fazer. vamos fazer. Com certeza, É. vamos ver se tem resultado. Mas aí que tá. Tem um detalhe muito importante do que você já falou aqui. Se eu vendo de forma errada para o meu cliente, eu vou vender uma única vez. Então não faz sentido, às vezes, a gente querer empurrar um produto, um serviço para o nosso cliente sem que ele tenha uma necessidade. Porque se você não vê efeito naquilo, você vai criar uma resistência, não vai querer comprar mais nada, Sim. porque alguém te enganou. Então, por isso da venda de forma certa, né? Da gente oferecer aquilo Eu realmente acho que que o essa nosso cliente questão aí precisa. entra a questão do vendedor ser muito, como que se diz? Marginalizado, né? Porque muitos enfiam Exatamente. isso, né? Agora tem um ponto, né? Tipo assim, ó, você gosta de vendedor, Eric? Sinceramente? Depende. Não, deixa eu falar sincero, eu não gosto de vendedor. Depende. Eu não gosto. Ô raça que eu não gosto é vendedor. Eu não Agora, gosto sabe de uma quando- coisa? Eu gosto de comprar. Ah, Você não gosta de comprar? com certeza. Agora, sabe o que um bom vendedor faz? Ele gera em você o sentimento de que eu não tô vendendo nada pra você, mas ele gera o sentimento de que você tá comprando alguma coisa. Por isso que o bom vendedor é o cara que faz perguntas. É isso que eu ia O perguntar pra você vendedor agora. faz perguntas. Entende? Eu pergunto sobre a sua necessidade. Eu pergunto sobre, né, a gente falando de cabelo. O que te incomoda no seu cabelo? Ah, meu cabelo é muito oleoso. Que shampoo que você tá usando? Ah, eu tô usando tal shampoo. Esse shampoo tá deixando oleoso o teu cabelo. Mas olha esse shampoo. Você conhece esse shampoo aqui? Esse shampoo aqui, ó, vai tratar o seu cabelo, vai hidratar, fala todos os benefícios ali daquele produto. No final das contas, você tá comprando, porque você ouviu sobre a sua dor. Cara, eu tenho uma dor, eu externei. Eu Sim. falei que eu tenho essa dor. Tem uma solução aqui, ó. Eu quero, tô comprando. Ou seja, você tá comprando, eu não tô vendendo nada pra você. Essa era a pergunta que eu ia fazer pra você. O que faz um bom vendedor? Cara, a primeira coisa eu já falei ali atrás. Fome, ambição. Vendedor sem ambição não vende. Vendedor sem ambição não vende, não sai do lugar.
Confiança. O cara tem que ser confiante nele mesmo. Por isso que eu sempre falo, vendedor, você tem que estudar seu produto. Você tem que saber as especificações técnicas do seu produto. Porque você tem que apresentar isso na hora da venda. É encher linguiça mesmo, é mostrar pro cara, pro cliente que você sabe tudo sobre aquele produto. O bom vendedor fala menos do que o cliente. A gente, né, eu lá atrás eu falei, porque eu era Escuta mais, né? comunicativo e tal. Mas o cara que não sabe falar direito, ele também pode vender. E pode ser um excelente vendedor. Eu já vi cara que não sabe falar direito sendo melhor vendedor do que cara que é super comunicativo. Porque Fazendo pergunta sabe fazer certa, a né? pergunta certa, sabe ouvir, ele tá ali em estado de presença. Sabe o que é o estado de presença do vendedor? Por exemplo, se eu tô aqui vendendo um negócio pra você, eu não tô com o celular aqui, né? Mas tô aqui tentando vender um negócio pra você, te explicando e tô aqui, ó, olhando no WhatsApp aqui, ó, conversando aqui. Daí eu respondo você, olho no WhatsApp e tal. Você já viu o vendedor assim? Já não tá conectado, né? Não tá conectado, estado de presença. Eu tô aqui, ó, olhando no teu olho. Tô aqui, ó, Eric, o que que você precisa de mim? O que que eu posso te oferecer? Interessado, né? Tô interessado nisso aqui. Então, confiança, ambição, fome, estado de presença são características que vão fazer você se tornar um excelente vendedor. Eu colocaria mais duas aí. Qual? Saúde e bem-estar. Saúde e bem-estar. Que é muito importante. Que não adianta o cara vender horrores, mas não estar bem, né, com a saúde dele, né? Cara, essa daí me pega, hein? Eu tenho um treinamento que eu dou nas empresas, que é produtividade e performance. Cara, um dos treinamentos mais incríveis, assim, que eu já ministrei, né? E aí, um dia atrás, quando é o dia que eu entreguei pela primeira vez esse treinamento, preparei o conteúdo e tal, preparei ali aquela aula, né? Aí tem um dos tópicos que é saúde, né? Se eu quero ter se eu quero ser um profissional em alta performance, eu preciso ter uma vida em alta performance. Então eu tenho que ser um filho de alta performance, eu tenho que ser um marido de alta performance, a minha saúde tem que ter alta performance. E aí eu ministrei esse treinamento. Aí a câmera desligou, né? Treinamento online. De repente veio uma voz na minha cabeça assim, ó, falou uma palavra: hipócrita. Hipócrita. Eu lá pesando quase 105 quilos, com a minha saúde toda zoada, falando pros meus alunos, pros meus mentorados, que eles precisam cuidar da saúde para ser uma pessoa de alta performance, então eu não tenho alta performance. E aí, depois daquilo, eu fiz um trato comigo mesmo. Cara, fazem uns 40 dias mais ou menos que eu comecei a me exercitar mais, já perdi 7 quilos. E tô baixando mais. Comecei a fazer Muay Thai, comecei a fazer corrida, flexão todos os dias, 30 flexões todos os dias. E a minha mentalidade mudou. Então agora eu posso dizer, eu tô cada vez mais perto de me tornar um profissional de alta performance. Então assim, as áreas que eu não tenho alta performance, eu tô melhorando. A principal era a saúde, que eu era uma baixa performance em saúde. E as coisas estão mudando. Então, mais uma característica do bom vendedor, o cara tem que ter mentalidade de crescimento. Ele não pode ser hipócrita. O hipócrita, ele vende algo que nem ele acredita. Então, hoje eu posso dizer, eu posso te ensinar a ser um profissional de alta performance, porque eu tô tendo alta performance em todas as áreas. Tô cuidando da minha família, tô cuidando da minha vida espiritual, tô cuidando da minha saúde, tô cuidando do meu intelecto, ou seja, tô estudando, tô buscando conhecimento. Então, eu tenho autoridade para te ensinar. Sim, tá sendo exemplo, né? Tá sendo exemplo. Exatamente. O exemplo arrasta. Com certeza. Né? Exatamente isso. Lá na barbearia hoje é o que eu procuro sempre mostrar para a equipe, né? O resultado, ele vem quando a gente se dedica de verdade em todas as áreas da nossa vida, né? Até aquele treinamento, né, da roda da vida, já passei Sim. algumas vezes para eles, né, para a gente poder visualizar isso junto, porque tem muita gente que bota um hiperfoco em uma das áreas, daí perde a família, perde o casamento, perde a saúde, né? E aí acaba ficando totalmente estressado com vários outros problemas. Isso não traz felicidade, não traz segurança, né? Então é importante realmente a gente se desenvolver em todas as áreas. Sim. A gente deve honra a quem merece honra. Então, tem um cara que eu devo muita honra, que é o Wendel Favarin, que foi o cara que me formou em vendas. Tudo que eu aprendi de vendas, eu aprendi com ele ou ouvindo o Flávio Augusto, né? Mas ele eu tinha ali aquele contato mais próximo, né?
E o Wendel, ele fala uma frase assim: se você não for um exemplo de resultado, você precisa ser um exemplo nas suas ações. Então, seja paciente com seus resultados, mas seja impaciente com as suas ações. Então, eu tenho que ser impaciente com as minhas ações. Ah, eu não tô tendo um resultado na área da saúde. Então, cara, eu vou me dedicar, eu vou correr atrás, eu vou ser impaciente com as minhas ações. O resultado vai demorar. Eu levei 40 dias para perder 7 quilos, né? E ainda tenho mais alguns quilos para perder para eu chegar na minha alta performance mesmo nessa área. Mas eu tô impaciente com as minhas ações. Eu tô correndo atrás, eu tô buscando, eu tô me dedicando. E aí o resultado uma hora vai vir. O resultado bate a As porta. pessoas hoje em dia também querem o resultado muito rápido, né? E hoje em dia não é assim que funciona. Não. As coisas demoram. Não é igual ficar rolando o TikTok ali na tela É. do celular, que tudo é muito rápido. E Uma você geração consome. imediatista, né? E você consome aquilo, né? Que te dá uma dopamina muito grande. É diferente, o exercício ele te dá dopamina momentânea, mas você chega lá na frente do espelho, ó, perdi nada. Mas é a constância. Sim, Com certeza, Constância te todo leva à dia. excelência. Todo Sim. dia, todo dia. E sim. deixar de ser por emoção, né? E virar rotina. É. Rotina, todos os dias, cara. Tem dias que você acorda, você não acorda, hoje eu vou dominar o mundo, Exatamente. né? Mas eu preciso acordar pensando todos os dias que eu vou dominar o mundo. Aquele famoso desenho lá do Pink Cérebro, lembra? Desse desenho? Sim, sim. É da época de vocês? Não vem se fazer, não, que vocês estão Não, tiozão. pior que não é, cara. O Pink todos os dias perguntava pro cérebro, né? Cérebro, o que nós vamos fazer hoje? E o cérebro dizia: Pink, hoje nós vamos fazer o que fazemos todos os dias. Nós vamos dominar o mundo. Meu, o empreendedor tem que acordar assim todo dia. Eu vou dominar o mundo hoje. Se eu não conseguir dominar o mundo todo, eu vou dominar o mundo ao meu redor. Eu vou gerar valor na vida de alguém. Eu vou fazer alguma coisa que vai gerar benefício para alguém. Porque isso vai retornar para mim. Princípio judeu. O que eu faço pelo próximo, aquilo vai retornar para mim. Basicamente é isso a vida do empreendedor. E essa vida nossa hoje muito imediatista, né? Acaba que é difícil a gente equilibrar tudo, né? É. Família, trabalho, né? Saúde. Eu mesmo eu sou relaxado com a minha saúde. Eu preciso cuidar mais. De vez em quando eu faço um esportezinho ou outro, né? Mas Sim, preciso ter mais frequência nisso. sim. Mas é muito importante ter o equilíbrio na vida, né? No trabalho. na O Diegão é saúde. um cara que acorda todos os dias às 5 horas da manhã e vai pedalar. Uhum. Ah, tô fazendo esforço pra. Como que é, Diegão? Como que é essa rotina? Na verdade, quando a gente determina uma coisa, a gente precisa fazer, entende? Então, se você não tem o hábito de você se desafiar, você vai ficar sempre naquela mesma zona ali, né? E isso não traz um resultado diferente. Então, quando eu combino, não, vamos fazer isso aqui todo dia. Mas vamos fazer, cara. Vamos fazer mesmo, sabe? Se eu não tiver compromisso comigo mesmo, com quem eu vou ter? Mas Exatamente. agora você falou uma coisa muito importante. Desafio. A gente- Desafio. cara, todo mundo precisa de desafio. Sim. A vida sem desafio é totalmente sem graça. Mas e os mimizentos? Ai, eu não gosto de competição, eu não gosto de competir. Meu amigo, ó, e mais uma coisa, vendedor tem que ser competitivo. Nem que seja com ele mesmo. Exatamente. O desafio, até que eu ia falar, não é um desafio de competição, mas desafie-se a si próprio. É. Sim. Você é isso. chegar até lá. Se você for melhor do que você ontem, né? Hoje, se você for melhor do que você era ontem, já tá ótimo. Você não precisa se competir com ninguém. É com você mesmo. Hoje eu tava falando isso com a moça lá que eu fui fazer uma depilação. Eu gosto assim, amostradinho. Depilação a laser pra Entendi. tirar aqui, né? Enfim. E aí, eu tava falando justamente sobre isso com ela, com a Cris. Falei, Cris, a gente precisa realmente entender que o maior concorrente que a gente tem é nós mesmos. O maior concorrente que a gente tem é nós mesmos. Porque se eu fico prestando atenção no meu concorrente ali externo, ali fora, eu não tô dando ouvidos, olhar para dentro do Atenção, meu né? próprio negócio. Eu não tô olhando pro meu negócio, eu tô cuidando da vida dos outros e tentando justificar o meu fracasso, a minha falta de resultado, porque eu não tô fazendo nada, tô perdendo meu tempo cuidando do negócio de outra pessoa. Se for pra se comparar, tem que se comparar da forma certa, né? Com Um amigo certeza. meu colocou uma frase num livro. Ele tem um livro que ele fala sobre como vencer a dependência química. E aí ele fala assim que uma pessoa que venceu as drogas,
anula todas as outras que dizem não conseguir vencer. E aí eu trouxe essa frase pra minha vida. Se uma pessoa conseguiu fazer alguma coisa, ela anula todas as outras que dizem que não consegue. Com certeza. Sim. Isso é forte demais. E quando eu penso assim, velho, aí eu domino o mundo, entendeu? E Nada olhando, segura, né? e olhando assim pra minha própria realidade, de onde eu saí, né? Gente que vem de baixo, gente que vem da periferia, né? Ah, Diego, sempre foi fácil pra você, cara. É muito fácil, É. né? Sempre as pessoas olham hoje assim, né? Até esses dias um amigo falou que, não, mas o teu negócio aí, né? Tá mais fácil, tá tranquilo. Eu falei, o meu negócio tá tranquilo, certo? Então, quer dizer que todas as barbearias que você conhece estão indo muito bem, igual a minha. É isso? Daí ele, não é bem assim. Eu falei, então, isso quer dizer, cara, que eu me dediquei muito para chegar onde eu tô. Então, se fosse tão fácil assim, todo mundo virava barbeiro e montava sua barbearia e ganhava dava muito dinheiro. Dava muito certo. E é uma dedicação constante, né? Não Com é fez certeza. uma vez, pronto, acabou, não precisa Todos fazer mais. os dias. Todos os dias. Ô, Eric, o que te motivou a empreender? Cara, Agora que você tá empreendendo aí. na verdade, eu já empreendi É? antes, né? Já. Legal. Eu já tive escritório de advocacia, né? Então já comecei a empreender aí. Nunca, pra você ter noção, eu tenho 33 anos, né? Minha carteira CLT é em branco. Nunca assinei. Olha só. Então, Queria ter tido esse privilégio. desde sempre eu empreendi, né? Nunca acreditei na Previdência Social. Então, faço investimentos, né? Já tive salão de festas. Então, só que acabou fechando por conta da pandemia. Mas eu gosto disso. Então, até o motivo da gente ter esse podcast de empreendedorismo, crescimento pessoal, profissional e empresarial, é por conta que é um assunto que eu gosto, o Diego gosta, e a gente se conheceu assim, né? Exatamente. A gente o Diego vinha com as ideias, ainda ele cortava cabelo na época, Não, eu odiava ele e aqui, eu na só verdade. falava, não, ele era o cara que te dava brilho nos olhos, né? E passava confiança. Eu era o cara que falava, não, Diego, não é assim. Olhe dessa outra forma. Veja desse outro jeito. Sim, eu, Mais eu todo analítico. sonhador, exatamente. A gente conversando, eu cortando o cabelo dele lá e tal. E aí eu sempre ia falando assim, né? Tô pensando em fazer isso, fazer aquilo. Ele, não, mas veja bem, não é bem assim. Tem isso aqui. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Ele sempre trazia umas objeções e eu tentando contornar, né? Mas eu não entendia. Eu falava assim pra Kate depois, na hora que chegava em casa. Nossa, cara, aquele cara, meu Deus. Tudo o cara é negativo, cara. Tudo que eu falo ele acha um problema. Mas, pelo contrário, não era pra desmotivar ele, né? Era pra estimular ele a pensar de uma forma diferente. Sim. Que às vezes ele tá enxergando. Isso é normal, né? De qualquer pessoa. Às vezes a gente tá vendo só por um lugar, né? Por um horizonte. Sim, E o negócio é muito mais amplo, né? Do que a gente pode imaginar. Sim. Tanto que daí eu dei o primeiro livro pra ele, né? Sabendo que o negócio dele ia ser. O livro foi, né? Acho que as melhores empresas do mundo, alguma coisa assim, né? E sabendo que a empresa dele um dia pode chegar nesse patamar. Que legal. E quando a gente decidiu aqui fazer esse podcast, né? Na verdade, nem era o podcast ainda, né? A ideia era só fazer o estúdio. E o Diego trouxe a ideia, eu pensei e falei, nossa, muito legal isso. É uma área que eu me interesso, o Diego sabe bastante. Sim. Eu gosto dessa lance de tecnologia, né, tudo mais. Sim. E eu falei, vamos cair matando. E daí surgiu a oportunidade de fazer o podcast e estamos aí, né? não, mas existia um momento que aí ele falou assim pra mim, não sei se você lembra disso, mas ele falou assim, cara, na verdade eu sempre fiz essas perguntas pra ver se você tinha argumentos fortes. E isso me marcou demais, sabe? Eu Cara. falei, nossa, que legal, cara. Porque realmente não adianta você ter uma pessoa que só fica passando a mão na tua cabeça, Não. sabe? Porque várias pessoas que sentavam na minha cadeira, que eu comentava as mesmas coisas ali, não, nossa, que legal, você é inteligente, você é maravilhoso, você é isso, você é aquilo. Mas eu gostava demais quando ele sentava na minha cadeira, porque aí ele fazia realmente eu pensar fora da caixa, Sim. pensar em soluções, entende? Então, gostava muito mais quando ele vinha me confrontar Sim. do que às vezes quando alguém fica só querendo alisar, passar a mão na cabeça e dizer que você tá certo. Sim. Aquela frase, né? Que as 5 pessoas que você mais convive, você se torna igual a elas, né? Sim. Isso é muito verdade, né?
Esses últimos meses tenho tido experiências muito especiais, assim, de sentar à mesa de empresários multimilionários, né? Eu já sentei à mesa do empresário que a empresa dele fatura 300 milhões no ano, né? Outro que a empresa lá vende meio milhão por mês, vende 1 milhão por mês. Então essas pessoas, elas me geram um sentimento muito bom. Sabe o que que é? Eu olho assim pra elas e falo, eu sou muito burro perto desses caras. Sim. Eu Maravilhoso isso. sou É eu maravilhoso sou o isso. menor sentado aqui, Eu falo pro entende? Vidal, eu adoro entrar numa reunião quando eu saio e não entendi nada da reunião. É isso. É isso. Adoro. Isso faz É, mostrar que a gente tá no caminho certo. Não, isso também coloca a gente com o pé no chão pra não falar, ó, eu sou mais que todo mundo. Exatamente. Não, tem gente muito mais Com esperta toda certeza. e isso agrega muito. Eu aprendo todo dia, cara. Isso me faz não parar de acelerar, cara. Não parar de acelerar. O Exatamente. empreendedorismo é uma corrida. Você tá acelerando, uma hora você dá uma freadinha, mas você tem que estar sempre acelerando. Não pode Então, falar. se eu achar que a velocidade que eu tô já tá ok, já tô vivendo um patamar legal, já tô melhor do que lá atrás, quando eu ganhava meus R$ 1.500 por mês, então tá tudo bem. Se tá tudo ok, se eu tô satisfeito com R$ 5.000 por mês, tá tudo bem. Agora, quando eu vejo um cara que ganha 300 milhões no ano e o cara ainda tá com um brilho nos olhos de crescer mais, eu olho e falo, meu, se esse cara tem pra onde crescer ainda, então eu também tenho. Com certeza. Quem sou eu na fila do pão? Com certeza. Eu preciso acelerar, eu preciso correr. O meu olhar é assim todos os dias também. Eu posso mais. Ter alguém fazendo o que eu faço, tá tendo mais resultado, eu também posso. Também E posso. o que eu vejo, assim, dos grandes empresários, todos são sonhadores. Você até falou uma frase antes, né, da gente começar aqui, que quem sonha muito, né, acaba realizando. Né? E acontece realmente. Porque as ideias mais loucas, eu trabalho com pessoas assim, que você fala, não, isso não vai dar certo, e dá certo, cara. Você fica de cara com as coisas que acontecem. O meio do empreendedorismo é, Todo louco é um louco até se tornar sábio. com certeza. Exatamente. Com E é certeza. isso. As apostas que a gente tem, né? É. Que ninguém acredita, mas ninguém tá dentro da sua cabeça. Sim. Ninguém tá ali, ninguém pode dizer. O Diegão falou algo agora que me fez lembrar. Né? O Diegão, ele foi o primeiro cara a acreditar em mim. Consolidei a minha empresa. Hoje eu tenho já alguns clientes, já tenho, né, funcionário. Minha empresa está gerando valor na vida de outras pessoas. E eu lembro um dia a gente na panificadora conversando, assim, a gente sempre viaja, né, cara? Sonhando com um monte de coisa e tal. Mas umas viagens que vai fazer a gente chegar longe. E eu lembro que um dia a gente apertou a mão, assim, aperta aqui a mão. A gente falou, então a gente é sócio, cara. Não sei no quê, mas a gente é sócio. Sim, Lembra disso? com certeza. E aí a gente tá com um projeto muito legal agora de treinamento, né? De entregar aquilo que eu sei de melhor, que é vendas, instalar uma cultura de vendas na empresa, e o Diegão fazer ensinar o que ele faz de melhor, que o cara é um gênio nisso, especialista, que é cultura empresarial. Uma empresa sem cultura, ela morre. Ela vai entrando outras gerações dentro da empresa e vai chegar uma hora que ela vai morrer. Meu, a cultura que a barbearia, que os colaboradores do Diego têm, é um negócio surreal. Eles vestem a camisa da empresa, eles entendem o propósito da empresa. Então a gente criou um produto, né, Diegão? Sim. A gente vai lançar isso aí. Já tá Já tudo, tá aberto. já aí, tá aberto, né? Mas a gente entende que nós podemos gerar valor na vida de muitos empresários. Com certeza. E assim, hoje tem muitos empresários lá na barbearia que são donos, né, de outras empresas até maiores do que a minha, que eles sentam para me entender o que eu faço ali de diferente, como que eu engajo tanto a equipe, como que o resultado acontece daquela forma, né, onde a equipe ela realmente compra as ideias e eles às vezes não conseguem fazer lá, né? Faturando até muito mais do que eu. E eu fico bem feliz com isso, assim, é uma oportunidade de poder transferir isso para outras pessoas. Até mesmo, né, você aí que é empresário, que tem essas dificuldades dentro da sua empresa, às vezes você não enxergou isso ainda. Então é importante você entender que você talvez hoje está sozinho, mas você não precisa estar sozinho, né? Existem pessoas que podem
colaborar no seu crescimento. E a partir da hora que eu entendi isso, eu contratei consultoria empresarial, eu fui atrás de cursos, treinamentos, investi muito já nesse tipo de coisa para poder mudar o meu resultado, porque em algum momento eu também não tinha. Então eu decidi fazer diferente, decidi recomeçar, troquei todo o meu time dentro da barbearia e fui recomeçando de novo e tal, fomos fazendo melhorias até a gente fazer a coisa certa dentro do negócio. Então hoje, com quase 10 anos de barbearia, eu já entendo o meu plano de carreira para a gente conseguir continuar o crescimento, né? E também fazendo, somando na vida das pessoas, né? Fazendo com que as pessoas que entram dentro da barbearia, elas mudem a mentalidade, mudem seu resultado. Às vezes a pessoa pensa, vou só fazer um bico cortando cabelo. Quando ela entra na barbearia Vidal, ela já muda a mentalidade, ela começa a visualizar que vai muito além do corte de cabelo, que existem muitas outras oportunidades, que ela pode mudar a vida dela através do corte de cabelo. Então é isso que às vezes você aí, empresário, não está visualizando dentro do seu próprio negócio. A gente pode trazer de alguma forma esse resultado para você também. Isso. Então, para os empresários que estão acompanhando a gente, né? Talvez você está tendo dois tipos de dores que podem acabar, destruir o seu negócio. O primeiro, se a sua empresa não tem uma cultura forte. Se você não tiver uma cultura forte, a sua empresa, ela em algum momento, ela vai morrer. Se você não tem uma máquina de vendas que funciona sem precisar de você, a sua empresa em algum momento pode morrer. Então você tem aqui dois empresários na sua frente, três, né? Mas nesse caso aqui, dois empresários, um com 10 anos ali de experiência em gestão e cultura, outro aqui com 12 anos de experiência comercial, e a gente tem uma solução para resolver o teu problema em 3 meses. Né? A gente levou 10 anos, 12 anos para aprender, mas nós sabemos exatamente o que você precisa para ter sucesso na sua empresa. Aumentando, né, o engajamento do seu time em relação à cultura empresarial e aumentando o engajamento da sua máquina de vendas, que é o seu time comercial, para fazer você faturar mais, para fazer você crescer as suas vendas. Então, você aí, né, que quer sair da mediocridade, quer avançar com a sua empresa, quer fazer a sua empresa ter uma duração muito maior, né? Chama a gente que a gente vai resolver o seu problema. A gente está aqui para fazer parte do seu time, para te abraçar e fazer você crescer. Essa questão de cultura, né, a gente comentou esses tempos atrás, é uma coisa difícil de você transcender para empresas que tornam-se grandes, né, que atuam no Brasil inteiro. E recentemente eu conversei com um rapaz que ele é gestor de vendas também, e ele estava atuando numa empresa lá que faturava seus 4 milhões no ano, tinha 20 funcionários, e de repente teve um boom, foi para 80 funcionários, né? E não conseguiu transmitir toda a cultura da empresa que aqueles 20 funcionários iniciais tinham. Então meio que se perdeu o controle e ele estava lá praguejando, reclamando que estava difícil as coisas, né? Mas quando se tem uma evolução, por exemplo, uma empresa dessa que você comentou que fatura 300 milhões no ano, é difícil você transmitir toda essa cultura que está enraizada, às vezes, no próprio dono do negócio, como é no caso do Vidal, e cada um ter o sentimento de dono, comprar aquela briga, sabe? É difícil. A gente começa pela liderança. Sim. Né? Hoje o Diego tem líderes fortes na barbearia e eles transmitem a cultura. Né? Tanto que alguns clientes acham que os líderes da barbearia elas são os donos da barbearia. Os clientes que não conhecem o Diego, por exemplo. O que é isso? Essa atitude de dono, esse senso de dono? É gerado através da cultura. Eles têm uma cultura forte dentro deles e eles transmitem isso para as equipes. Isso parte do Diego, transmitindo, derramando isso sobre a vida deles, mas eles serem líderes fortes fazem a empresa ter uma cultura forte. E existe muito líder que às vezes, dono de barbearia, na verdade, ou de empresas em geral, né? Que ele tem medo de deixar que um líder dele lá fique com essa posição. Ele acha que ele vai perder, que é errado, que Deus o livre eles acharem que um líder lá é o dono da empresa. E eu, muito pelo contrário, eu fico muito feliz porque eu consigo entender que a gente fez um bom trabalho e que esse cara realmente vestiu a camisa da empresa. Sim. Que ele realmente ele tem dor de dono.
E automaticamente esse cara ele merece muito crescer junto com a empresa. A não ser que não tenha mais espaço para ele. E aí ele precisa crescer sozinho. E ele precisa seguir o seu caminho de crescimento. Mas o meu maior objetivo dentro do meu negócio é ver as pessoas crescendo. Então, às vezes o empresário tem medo de ver a equipe dele crescendo. É. E aí, como que o negócio dele vai crescer se ele tem medo que as pessoas que estão ali cresçam? E isso que você comentou é muito verdade, porque esses tempos eu participei de uma reunião e foi falado justamente isso, que a equipe de um determinado gestor refletia a personalidade dele. Aquela equipe era mais dedicada, diferente das outras, né? Que, deu o horário, já estão indo embora. Não por conta de fazer hora extra, não, mas o compromisso com a empresa de saber que tem que entregar aquilo, que tem que finalizar aquilo. Senão, né, bateu o ponto, né? E tchau. Hoje foi muito interessante, né? Um colaborador meu mandou uma mensagem. Ele tem um sonho, né, de empreender. Isso veio através, né, depois que ele começou a trabalhar com a gente. E ele tem um sonho de empreender e aí ele tava com algumas ideias de criar uma marca de roupa. Daí eu falei pra ele, cara, então compra umas roupas, compra umas blusas, né? Agora tá chegando a época do frio. Cria sua marca, estampa as blusas e vende. Faz isso. Abre o seu CNPJ, a gente ajudou ele a abrir e tal. Aí hoje ele me mandou uma foto, assim, que chegou as blusas lá que ele comprou. E aí ele me mandou uma mensagem, tipo, com medo, assim. Daí ele falou, Matheus, eu não quero que você pense que eu vou entregar menos resultado porque eu tô com um plano B e tal, e todo com medo ali, né? Daí eu mandei um áudio pra ele, assim, né? Eu não gosto de mandar áudio muito longo, mas eu mandei um áudio de mais de 2 minutos falando pra ele. Falei, cara, tudo que eu quero na minha vida é que você saia da minha empresa. Só que a minha empresa, ela vai expulsar você. Porque você tá criando o seu negócio e eu quero que o seu negócio dê certo. Então a minha empresa ela vai expulsar você, a nossa cultura ela vai expulsar você, porque a nossa cultura é uma cultura de crescimento, uma mentalidade de crescimento. Sim. E se você tem um sonho de ter uma marca de roupa, não tem espaço para você aqui dentro. Só que isso não quer dizer que você deixou de ser um bom profissional por causa disso. Na verdade, isso está validando tudo que você aprendeu com a gente. Não significa que não pode fazer parte, né? Daqui a pouco ele se torna meu cliente, Sim, com certeza. entendeu? E isso, eu fui numa usina e conversei com um grande diretor de uma usina. E ele estava comentando uma situação meio parecida, que a secretária dele tinha o sonho de ser aeromoça. E daí ela comentou um dia a respeito disso com ele. E ele falou, tá, mas e por que você não faz o curso para ser aeromoça, né? E ela falou, porque aqui eu tenho o horário, daí não dá tempo de eu chegar na aula. Eu falei, não, eu te libero mais cedo, pode ir lá fazer o curso. Eu quero aqui pessoas que querem trabalhar comigo. Se o teu sonho é outro, eu vou ajudar você a realizar teu sonho. Outra pessoa que vem ser minha secretária, não tem problema. E a menina foi lá, fez o curso. Um dia ele viajando, né, um diretor de uma grande usina, encontrou ela de aeromoça num avião por aí. E ela agradeceu que se não fosse por conta dele, talvez ela não teria seguido o sonho. E é importante isso dentro dos negócios, realizar os sonhos de outras pessoas. Exato. Porque é importante que aquelas pessoas queiram estar ali. Senão o negócio não vai dar certo. Exato. A nossa empresa precisa gerar valor na vida não só dos clientes, mas dos nossos colaboradores Com principalmente, certeza. né? Cara, eu lembro a primeira vez que eu contratei alguém assim, foi, sensação surreal. Ali eu tive a certeza que eu estava no caminho certo, porque agora a minha empresa não sustenta só a minha família, mas ajuda a sustentar outra família também. E não sustenta só os meus sonhos, mas sustenta os sonhos de alguém. Né? O dinheiro que ele recebeu trabalhando comigo, ele pôde comprar as blusas dele para criar sua própria marca de roupa. Isso é uma Inclusive, responsabilidade, hein? e eu vou ser o primeiro Rapaz, cliente dele. é muito Eu já forte. falei para ele preparar lá uma blusa lá que eu vou comprar. Porque eu preciso investir no sonho do meu colaborador. Ele investe no meu sonho todos os dias. Com certeza. Exato. A minha empresa é o meu sonho, o cara se dedica, trabalha, dá o melhor dele. E aí, agora que ele tem um sonho, eu não vou investir no sonho dele, eu preciso, é minha obrigação investir no sonho dele. Entende? Não, imagina assim, né? Amanhã esse cara tem um sucesso e explodiu lá. A quem ele vai ter uma gratidão? E ele me falou isso. Ele falou assim, Matheus, a minha empresa vai dar certo. E eu vou honrar sempre você. Ele falou bem Sim, assim. totalmente, cara. Eu acredito muito nisso. Então, eu incentivo demais as pessoas a sonharem, a crescer. Eu sempre tô dando ideia, em quem tá próximo de mim sabe disso. Cara, por que você não faz isso e tal? Investe no teu sonho, busca, luta.
sabe? Motivando mesmo, seja da minha equipe ali, seja sentado nas nossas cadeiras ali, eu sempre procuro fazer isso, porque se em algum momento eu conseguir plantar uma semente na vida de uma pessoa e ela realmente conseguiu, né, crescer e dar fruto, ela vai sempre lembrar, né? Sempre lembrar que a gente, de alguma forma, influenciou. Sim. A Isso é importância da muito bom. cultura, de você gerar numa pessoa uma cultura que ela nunca viveu, né? Eu lembro esse meu colaborador lá uma vez, quando ele começou, eu falei isso pra ele. Falei, cara, você vai se apaixonar pelo empreendedorismo, trabalhando comigo. Porque eu respiro empreendedorismo todos os dias, né? Eu dou treinamento das empresas, para empresários, então eu respiro empreendedorismo. E você vai se apaixonar por isso. Daí ele não me contou, ele só foi me contar depois, mas ele disse pra mim depois que ele pensou naquela hora. Cara, nada vai tirar da minha cabeça a carreira militar que eu quero seguir. Tipo, ele falou assim, eu não sei, ele pensou, né? Eu não sei como que você vai me convencer. E aí, quando ele veio com a decisão de criar a própria empresa dele, aí eu perguntei sobre aquilo pra ele, né? E aí ele disse assim, ele falou, você não usou nenhuma palavra pra me convencer, mas eu vi a forma que você trata os seus clientes, a forma que você vive o seu dia a dia como empreendedor, e eu quero viver isso também. Então, eu não precisei usar palavras para convencer ele de que o empreendedorismo é algo bom, que vai gerar valor na vida das pessoas. E ele observou isso na minha vida e ele sentiu vontade de viver isso também. Então, olha o exemplo que nós somos, né, como Com empresários, certeza. né, para os nossos liderados, para o pessoal da nossa equipe. Somos um exemplo. Então, eu preciso cuidar muito com o que eu falo, na frente de quem eu falo, como eu falo, porque os nossos colaboradores eles estão nos observando. Eu preciso cuidar até com o que eu posto, muitas Sim, vezes, com certeza. né? Fidal, sei que você quer fazer aquela pergunta pra ele. Vai fazer. Vamos lá para a última pergunta. Ixi, E a não pergunta do menos, milhão. e não menos importante. Qual seria a pergunta que a gente deveria fazer para você? Que nós não podemos encerrar esse podcast sem fazer essa pergunta. Legal, legal. Eu acho que a pergunta principal é o porquê de tudo isso. Vamos lá então. Mateusão, por que de tudo isso, cara? Porquê de tudo isso? Um dia eu tive minha vida transformada por, por alguém. Que agora vamos lá, crente mesmo, Jesus Cristo. O dia que eu entendi que eu poderia ser amado, aí eu entendi que tudo é sobre o próximo. Em algum momento aqui da nossa conversa eu citei um princípio judeu, né? De tudo que eu faço pelo próximo, aquilo retorna para mim. E esse princípio judeu também se encontra em várias mensagens, várias passagens da Bíblia, né? E assim, ó, de verdade, sem hipocrisia nenhuma, assim. Todas as vezes que eu sinto que eu gerei valor na vida de alguém, isso é um combustível pra mim, cara. É um combustível. Todas as vezes se eu sair daqui, ó, dessa conversa, a gente desligar as câmeras e você falar pra mim, Mateusão, você falou um negócio hoje que mudou, cara, girou uma chave. Isso é um combustível pra mim. Eu não vou ver a hora de estar num próximo podcast em algum lugar pra eu poder mudar a vida de mais alguém. Então, ali atrás a minha vida foi transformada. Com Jesus eu aprendi a me tornar um líder. E o que um líder faz? Ele desenvolve pessoas. Então, o meu propósito de vida é desenvolver pessoas. O meu porquê é desenvolver pessoas. O meu porquê é gerar valor na vida das pessoas. De verdade, nesses últimos anos, vamos lá, nesse último ano, de verdade mesmo, sem hipocrisia, não teve um dia que eu não gerei valor na vida de pelo menos uma pessoa. Não teve um dia. De algum amigo, de algum cliente, de algum parente. Todos os dias eu gerei valor na vida de alguma pessoa. E como gera valor na vida das pessoas? Sendo você mesmo, sendo exemplo, tendo atitudes corretas, tendo caráter. Só que aí entra o ponto Jesus, o fator Jesus. Eu só tenho caráter porque hoje eu tenho o caráter de Cristo em mim. Porque eu sou sujo, eu sou mentiroso, eu sou pecador, porque a minha natureza pende para todas essas coisas. Mas quando eu tenho o caráter de Cristo, quando eu sigo o modelo, o exemplo, você acredita na Bíblia ou não? Jesus, todo mundo sabe, se você entende Jesus como uma história, você sabe que é alguém que teve muito caráter.
E se eu entendo o caráter de Cristo, eu me apego ao caráter de Cristo e trago isso para minha vida, daí eu gero valor na vida das pessoas. Então, cara, eu vou falar o que o cérebro fala pro Pink todos os dias. Um dia eu vou dominar o mundo, cara. Só que eu vou dominar o mundo não para pegar ele para mim, mas eu vou dominar o mundo cheio de pessoas que geram valor uma na vida das outras. E esse é o meu propósito. Hoje, às vezes, eu falo para uma plateia de 15, 20 pessoas. Algum dia eu vou falar para uma plateia de milhares, centenas de milhares de pessoas. Maravilha. E tenho quando certeza chegar que nesse sim. ponto, cara, muitas E pessoas digo vão que estar você já gerando tá valor. falando, né? Que você tá aqui no 91 Cast. Isso aí. Isso aí. Matheus, muito obrigado pela sua presença. Valeu. Deixa o microfone aberto e a câmera também, caso você queira passar algum recado. Fique à vontade. Tá tranquilo. É isso aí. Valeu, Então, pessoal. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. E eu espero ver vocês nos próximos episódios. Isso aí. Se você também quer gravar o seu podcast, você pode utilizar aqui a estrutura do 91 Hub Studios. Obrigado. Até mais, pessoal.